Vai treinando aí, vocês são novos, vocês aprendem. Vamos pegar então a nossa Bíblia. Vou precisar muito de você com a sua Bíblia hoje, amém? Glória a Deus. Pega aí na sua revista eletrônica, que você deve ter recebido no grupo da sua célula. Se não recebeu, provavelmente você ainda não está em uma célula, mas eu gostaria de te convidar. Hoje é ceia do Senhor, então nós não temos o trabalho com crianças, mas nós vamos ter no próximo sábado um encontro de crianças. Alguém diz amém? Traga as crianças para ter um encontro com Deus. É muito importante que elas ouçam o Evangelho e sejam salvas, e sejam libertas, e sejam batizadas no Espírito Santo. No final, a pastora Fabiane vai estar lá no final para receber as inscrições, bem como o Juan receber as inscrições do encontro de adultos da rede do pastor Alex, João Alves e João Lima. Você pode fazer também a sua inscrição, tá bom? Coloca por favor Atos capítulo 1 e versículo 9. Nós vamos falar hoje sobre a linha do tempo no livro de Apocalipse. Nós estamos ministrando uma série chamada Vencedores, e eu quero convidar você a participar dessa série de palavras. Semana passada, retrasada aliás, nós falamos sobre o tribunal de Cristo. Quantos aqui querem ser arrebatados? Diga, eu quero ser arrebatado. Então vamos orar para receber a palavra do Senhor? Amém? Está agradável o som aí no final? Érica, está me ouvindo? Ok, Roberto Sebastião, está tranquilo? Para mim aqui está um pouco alto, mas pode diminuir um pouco o retorno. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa reunião maravilhosa, pela tua presença, pela tua vida fluindo no nosso meio. E nós pedimos agora, Senhor, revelação. Peça a revelação do Senhor para a palavra dele. Peça que essa palavra seja alimento para a sua vida. Diga assim: Senhor Jesus, como igreja, eu oro para que a palavra de Deus seja suprimento, alimento na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Atos capítulo 1 e versículo 9. Atos, pode me dar mais agudo aí, por favor. Atos capítulo 1 e versículo 9. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem encobriu seus olhos. Estando eles com os olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que ao lado deles lhe disseram, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram. Essa cena aqui aconteceu no chamado Monte das Oliveiras, ou Monte dos Olivais. É um local em Jerusalém. Eu já tive a oportunidade, o privilégio de estar lá e ver com os meus próprios olhos as oliveiras que estavam lá na época de Jesus. Você acredita que são as mesmas? Elas estão lá, elas são cortadas, né? E depois brotam novamente. Se tem um lugar em Jerusalém que você pode afirmar que Jesus esteve, é nesse monte, ali no meio das oliveiras. Ali de fato ele esteve mesmo. Então, naquele local, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, diga comigo, virá. Diga mais uma vez, virá. Do modo como os viste subir. Então, voltaram para Jerusalém, olha aí, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade como a jornada do sábado. Bem, eu quero falar com os irmãos a respeito de uma linha. Dá para colocar a linha aí, João, por favor? A linha do tempo de Apocalipse. É claro que você vai encontrar muitas outras linhas do tempo, mas essa aqui nós colocamos na sua revista. Você pode imprimir, você pode compartilhar com os irmãos da sua célula. Naturalmente você não está enxergando todos os detalhes daí, mas você pode ver aqui no meu canto da linha esquerda, chamada a presente era da igreja, ou seja, o tempo que nós estamos vivendo agora. E eu quero caminhar com a graça de Deus nessa linha com você, para que você entenda que o Senhor Jesus está voltando. Acerca do arrebatamento, nós não temos nenhum aviso, porque ele virá como ladrão na noite. Mas acerca da volta do Senhor Jesus, lá no final,
depois do período chamado Grande Tribulação, a Bíblia diz que todo olho o verá. Então, você, se quiser ver melhor, você vai ter que acompanhar aí na sua revista. Então, de onde o Senhor subiu, Ele também vai voltar. E eu quero caminhar com você agora no livro de Apocalipse. Pegue Apocalipse capítulo 1. Nos primeiros capítulos de Apocalipse, o apóstolo João, o autor do livro de Apocalipse, que ele estava aprisionado numa ilha chamada Patmos. Isso não é a Bíblia que diz, os historiadores, os biblistas nos contam. Por que João foi aprisionado na ilha? Porque tentaram matar João, mas não conseguiram. A tradição diz que o imperador, para que João pudesse, foi o único apóstolo que morreu de morte natural, todos os outros foram mortos. O apóstolo João foi lançado em um grande caldeirão de óleo fervente, óleo que de longe, se caísse em alguém, já poderia matar. João foi colocado dentro, e aí de repente ele levanta no meio do óleo quente. Todo mundo que estava assistindo aquela cena reputou esse homem como um homem de Deus. O imperador, portanto, chegou à conclusão: não podemos matar João, nós temos que isolá-lo. E ele ficou aprisionado na ilha chamada Patmos, que era uma espécie de prisão. E ali o apóstolo, aprisionado, pensado que estava esquecido, ou fora esquecido pelo Senhor, recebe a maior revelação das Escrituras, o livro de Apocalipse. E aqui nós vamos ver nesse livro, a partir do capítulo 1, que nós temos a carta às 7 igrejas. No capítulo 1, o apóstolo apresenta o Senhor Jesus. Pegue comigo aí a sua Bíblia, abra no livro de Apocalipse, ou no seu aparelho eletrônico, e vamos caminhar aqui pelo livro rapidamente. Revelação de Jesus Cristo, que Deus deu para mostrar aos seus servos, fala comigo, as coisas, capítulo 1, versículo 1, que em breve devem acontecer. João profetizou que em breve deveriam acontecer, mas eu vou falar de coisas aqui que os seus olhos viram acontecer. João não viu a restauração do Estado de Israel, ou da nação, mas você viu. Jesus falou: observa a figueira, quando ela está florescendo, é porque está próximo à vinda do Filho do Homem. A figueira é Israel, a videira é a igreja. Diga: a figueira é Israel, a videira é a igreja. Capítulo 1 de Apocalipse diz que: e ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao teu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Cristo, tudo quanto ele viu. Olha o versículo 3, tem uma bênção aqui liberada sobre aqueles que leem, ouvem e guardam a palavra. Bem-aventurados aqueles que leem, diga leem. Aqueles que ouvem, diga ouvem. E aqueles que guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Você não vai ver em livrarias evangélicas ou seculares estudos do livro de Apocalipse, muito difícil. Você não vai ouvir muitas pregações como essa que eu vou fazer, porque não interessa muita gente falar a respeito da volta de Jesus, mas interessa uma igreja de vencedores. Pergunta para o irmão que está do seu lado: interessa você ouvir a respeito da volta de Jesus? Pergunta para ele se interessa. Nós acreditamos que abençoados são aqueles que ouvem, aqueles que leem e aqueles que guardam. E a partir do versículo 4, você tem a dedicatória às 7 igrejas. E essas 7 igrejas, nós cremos que elas aconteceram no espaço, aconteceram fisicamente, existiram todas essas igrejas. Quantas igrejas são, meus irmãos? Quantas igrejas são? Fala comigo: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Consegue falar as 7 agora? Vamos repetir? Fala comigo: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Qual é a igreja que nós queremos ser?
Qual é a igreja que nós queremos ser? Você vai ver daqui a pouquinho porque nós queremos nos tornar Filadélfia, ou seja, uma igreja de vencedores. É interessante que todas essas igrejas aconteceram. Se você for a Éfeso, que é na Turquia, olha o que diz a Escritura a respeito da igreja de Éfeso. Vamos ler no versículo, aqui no capítulo 1 e no versículo 4. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, fala na Ásia. Onde eram essas igrejas? Porque a Bíblia acontece ali no Oriente Médio e Ásia. Você sabe, não havia ainda sido descoberto aqui o nosso continente. Então a história bíblica acontece ali. Portanto, muitos eventos que você lê, por exemplo, todo olho verá. Para o arrebatamento, há sinais para o arrebatamento? Não, porque ele virá como um ladrão, né? Estarão 2 no campo, um será tomado e o outro deixado. Isso é o arrebatamento. Estarão 2 mulheres no moinho, uma será tomada, outra deixada. Não tem aviso. Se soubessem, diz Jesus em Mateus 24, a que horas viria o ladrão, vigiaria. Como vocês não sabem que horas que vem o ladrão, qual foi a recomendação de Jesus? Muito bem, qual foi a recomendação de Jesus? Vigiai. Vigiai, quer dizer, fica atento aos sinais de Cristo agora. Fica atento ao mover do Espírito agora. Isso é estar vigilante. Quantos irmãos querem estar vigilantes? Então nós acreditamos de 2 maneiras. Essas igrejas existiram, amém? Fisicamente, a carta foi endereçada a cada uma das 7. Portanto, nessas 7 igrejas, alguém leu a carta que o apóstolo João enviou. Elas existiram, havia uma congregação. Também, nós acreditamos que elas são modelos de igreja. Ou seja, são 7 modelos de igrejas que existiram e vão continuar existindo até a volta do Senhor. 7 te lembra de algum número? Ou 7 te lembra de algum significado na Bíblia? 6 dias o Senhor criou todas as coisas e no 7º ele descansou. Portanto, 7 indica o número da perfeição divina. Portanto, 7 igrejas indica a totalidade das igrejas. Algumas igrejas, no olhar de Deus, são vistas como Éfeso. Vamos ver uma igreja do tipo Éfeso, capítulo 1 e versículo de número 11. Coloque aí, por favor. O que vês escreve em um livro e manda as 7 igrejas. Fala comigo, Éfeso. Está aí na Bíblia, olha aqui, versículo 11. Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e... Está aí um dos nomes, você pode dar aos seus filhos, se você quiser. Um dos nomes das 7 igrejas. Eu conheci uma irmã que chamava Laodiceia. Não é um nome muito bom, porque não é a igreja vencedora. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi os 7 candeeiros. Então o Senhor agora vai falar a Éfeso, capítulo 2. Vai comigo no capítulo 2. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Ele escreveu para quem? O anjo. Quem é o tal anjo da igreja? Será que tem um anjo aqui que cuida dessa igreja? Bem, você está olhando para ele. É o pastor da igreja, é ao anjo. E esse anjo aqui não pode ser um querubim, né? Um ser celestial. É ao anjo da igreja. Esse anjo está com letra maiúscula ou minúscula? Minúscula, porque é um homem. Quando tem anjo na Bíblia com letra maiúscula, às vezes é o próprio Senhor Jesus. É também chamado o anjo do Senhor. Então, eu sei que você, pai, pastor, que esquisito isso. A responsabilidade desse rebanho aqui é minha diante de Deus. Eu tenho uma cooperação de uma equipe tremenda, maravilhosa. Tenho a cooperação até da minha própria esposa, com o trabalho das crianças. Mas eu sei que diante de Deus, sou eu que devo prestar contas desse rebanho. Por isso, não quereis muitos de vós tornais os mestres, porque esses vão receber maior galardão, não, juízo. Porque se ensinar a um desses pequeninos algo errado,
Vai prestar contas. Vai prestar contas de qual tribunal dos 3 que eu te ensinei? Vai prestar contas de qual tribunal? Fala de Cristo. Porque você que é crente vai ser julgado em qual tribunal? De Cristo. Então, ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras. Olha a igreja. Conheço as tuas obras. Tem obras. Tanto o teu labor é mais do que trabalho, como a sua perseverança, que não pode suportar homens maus, e que pusesse à prova os que si mesmo se declaram apóstolos. É incrível, não é? Desde aquele dia já tem gente se declarando apóstolo. Ele se auto-intitulou apóstolo, e não são. E os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste prova por causa do meu nome, e não deixaste esmorecer. Observa uma característica em todas as igrejas. Ele escreve para alguém, que é o anjo da igreja, faz um elogio, acabou de fazer, faz uma repreensão, vai fazer daqui a pouco, e oferece uma recompensa. Essa é a maneira que Deus lida com a igreja até hoje. Ele reconhece a autoridade, ele faz em primeiro lugar um elogio, ou seja, a primeira coisa que Cristo vê na igreja são as boas obras dela. Mas hoje, nos dias da graça, ele não deixou de fazer exortações. Ele traz uma exortação, mas no final ele termina como? Sempre oferecendo a recompensa. Quantos querem buscar a recompensa? Não desista de buscar a recompensa, busque a recompensa. Ainda que você tenha uma leve exortação. Olha o que diz o texto aqui. Pelo visto hoje eu vou ficar nas 7 igrejas, amém, meus irmãos? Mas você está com pressa de eu passar pela linha? Quem quer continuar na linha? E tens perseverança, suportaste a prova. Olha o versículo 4: tenho porém contra ti que abandonaste o primeiro. Lembra-te, pois, onde caíste, volta à prática das primeiras obras. Se não, venho contra ti e removerei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Qual que foi a repreensão que o Senhor deu a essa igreja? Perdeu o primeiro? Que amor é esse? Eu aprendi do jeito que eu vou te ensinar agora. Eu aprendi que esse primeiro amor é aquele amor do novo convertido. É aquele amor daquela pessoa apaixonada que não tem dia, que não tem hora, que não tem momento. E aí, à medida que os anos vão passando, o que que os crentes mais velhos falam para nós? Ah, jovem. Bom, pelo menos eu ouvia, né? Não tem ninguém te chamando de jovem mais. Ah, jovem, eu já passei por isso, é o primeiro amor. Você está ativado, você está empolgado, mas você vai ver daqui uns dias. Quantos irmãos já ouviram isso? Mas sabe qual que é esse primeiro amor? Não é o seu primeiro amor. É o primeiro amor que existiu. E não foi o seu, foi o dele por você. Agora, como que alguém pode abandonar este primeiro amor? A Bíblia fala, não precisa de uma grande revelação, porque ela mesmo fala: eu tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Quantos aqui têm certeza que são amados? Lembra-te, ei, videira, não se torne como Éfeso. Lembra-te, eu vim aqui para te lembrar. Onde caíste, arrepende e volta à prática das primeiras obras. Quais é que eram as primeiras obras? Eram as obras de que lembravam você de que você foi perdoado, amado, justificado. São as obras da redenção. Fala para o irmão que está do seu lado, fala para ele: eu quero te lembrar, você é amado. Fala para ele: você é perdoado, você foi justificado, você foi santificado. Por isso que nos criticam, dizendo que nós pregamos mensagem de recém-convertido. Nós não pregamos mensagem de recém-convertido, nós pregamos o Evangelho. E o Evangelho é para te lembrar que Cristo morreu para pagar os seus pecados. O Evangelho é para te lembrar que o pão e o vinho, o corpo e o sangue são sinais da nova aliança. Agora, olha a repreensão: lembra-te, pois, onde caíste, arrepende e volta à prática das primeiras obras. Se não, venho de ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não se arrependa. Olha o que aconteceu. Éfeso existiu,
uma cidade da Turquia. Eu ainda não fui lá, mas numa das caravanas do pastor Aloysio, eles visitam as ruínas da igreja. Sabe quantas igrejas tem lá em Éfeso hoje, cristãs? 0, porque a profecia cumpriu. Senão eu virei e removerei o seu... O que é o candeeiro? O candeeiro são as igrejas. Se você ler lá no capítulo 1, você vai ver que ele anda no meio dos candeeiros, e os candeeiros são as igrejas. Sabe o que aconteceu lá em Éfeso? Não tem mais igreja. Diga misericórdia. Mas aí temos outra igreja. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve. Bom, deixa eu falar da recompensa. Tens contudo o teu favor que odeia a obra dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, diga ao vencedor. Diga ao vencedor. Dá-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que encontra no paraíso de Deus. João Lima, tem como passar aquele filme que eu te mandei? Daqui a pouquinho. Ao vencedor que sair da igreja de Éfeso, ou seja, que não deixar o primeiro amor se esfriar. O primeiro amor é o seu amor por ele, ou é o amor dele por você? Muito bem, é o amor dele por você. Então o que você tem que se lembrar? Você tem que se lembrar do tanto que você ama a Deus? Não, você tem que se lembrar do quanto você é amado. Quanto você é amado fortalece a sua fé, estabelece princípios no seu coração e ativa você para ser um vencedor. Odeia as obras dos nicolaítas, ou seja, nicolaítas é daquele do Nicolaus, que estabeleceu clérigos e leigos na igreja, do tipo, esses que estão aqui no suposto altar, fazem parte do clero, ou seja, os religiosos, e todos os demais são leigos. É assim que funciona a igreja católica até hoje. Sabe o que o Senhor falou? Que odeia esse tipo de divisão, de clérigos e leigos. Por isso na nossa visão está escrito que cada crente é um sacerdote. Diga, cada crente é um sacerdote. Nicolaítas não admitem isso. Eles vão para a rádio e dizem: a minha oração é forte, a sua é fraca. A minha palavra tem poder, a sua não tem. Eu expulso demônios, você não pode expulsar. Não mexa com o mundo espiritual, porque é uma coisa muito séria. Somente pessoas ungidas e consagradas no altar é que podem fazer isso. Nicolaítas, já está escrito aqui desde o livro de Apocalipse. O Senhor odeia essa separação entre clérigos e leigos. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja: ao vencedor você vai se alimentar da árvore da vida. Mas tem uma outra igreja, fala Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve essas coisas, diz o primeiro e o último. Quem é o primeiro e o último? Cristo. Olha que maravilha, volta um pouquinho no capítulo 2 e versículo 1. Essa coisa diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio de 7 candeeiros de ouro. Quem é esse que tem na mão 7 estrelas e anda no meio de 7 candeeiros de ouro? Jesus. Sempre começa assim uma carta, uma igreja: apresentação de Cristo, elogio à igreja, repreensão à igreja e recompensa à igreja. A primeira coisa que Deus vê na igreja é Cristo. Por isso não critique nenhuma igreja, porque a única ou a primeira coisa que Deus está vendo na igreja, o que é, meus irmãos? Cristo. E depois ele elogia, e depois ele faz uma repreensão e termina com uma recompensa. Segunda igreja, diga segunda igreja. Qual é a primeira? Pergunta para o irmão que está do seu lado. Qual é a primeira? Muito bem, qual é a primeira? Eu não estou com pressa da linha do tempo. Hoje eu vou ficar só nas 7 igrejas. Os irmãos me permitem? Não está no seu esboço, não fiz o esboço para isso, mas eu amo ministrar Apocalipse. Posso ficar aqui, olha, muito tempo falando sobre as igrejas, mas eu vou terminar com a 7. Então, ao anjo da igreja em Esmirna, qual que é a segunda? Essas coisas diz o primeiro e o último. Quem é o primeiro e o último? O primeiro é Alfa, o último é Ômega. Como é que é o nome do Senhor? Ele é o Alfa e o Ômega, que esteve morto e tornou a viver. Quem que esteve morto e tornou a viver? Cristo, a apresentação de Cristo. Conheço a tua tribulação. Olha só essa igreja. A primeira tinha obras, mas essa tem tribulação.
A tua pobreza, era uma igreja pobre, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes da sinagoga de Satanás. Peraí, tinha gente da sinagoga de Satanás no meio da igreja. Lá na outra tinha os nicolaítas. Nessa aqui tem gente da sinagoga de Satanás no meio da igreja. Bem, não temas as coisas que há de sofrer, é chamada igreja sofredora. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser dispostos à prova. Diga, postos à prova. E terei tribulação de quantos dias? 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Fala comigo. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Uau! Aqui tem coisas maravilhosas, mas eu só te conto no seminário, ou então quando fizermos um seminário de Apocalipse. A igreja de Esmirna é aquela igreja sofredora, que passava de tribulação. Historicamente é a igreja do primeiro século, que o imperador Nero começou a dizimar, matando primeiro o apóstolo Tiago, depois prendendo Pedro, e vendo que agradara aos judeus. Quem que estava lá dentro dessa igreja? Aqueles que se diziam judeus, mas eram antes da sinagoga de... Sabe o que acontecia nessa igreja? Gente entrava infiltrada da parte do imperador para revelar aonde os irmãos se reuniam. São chamados falsos judeus, que entravam lá, mas eram da sinagoga de quem? Mentirosos, da sinagoga de Nero, o imperador, que entrava, porque a reunião não tinha reunião pública como essa. No primeiro século, nessa igreja aqui de Esmirna, a reunião era nas catacumbas, 5 horas da manhã. 80% do Império Romano, ou 80% da igreja, era constituída de escravos romanos. Não tinha gente nobre nessa ocasião, não. Gente nobre veio 300 anos depois, quando o imperador Constantino supostamente converteu. Ele teve um sonho, uma visão, onde ele vencia com uma cruz. Ele mandou então colocar esse emblema da cruz em toda a cristandade, em todos os escudos romanos. Ele ouviu dizendo: com essa cruz vencerás. No outro dia ele declarou o cristianismo a religião oficial do império. Mas foi um golpe de Satanás, na verdade, para constituir falsos crentes. Volta aqui, nós estamos em Esmirna, primeiro século. Então ele manda matar Tiago, que é o pastor da igreja em Jerusalém. Pastor, é possível alguém na igreja passar perseguição? Diga-me você, é possível alguém na igreja passar perseguição? Diga-me você, é possível alguém na igreja passar por tribulação? É possível ser posto à prova? Então, como diz o cântico, né? Vai passando pela prova dando glória a Deus. Está aqui na Bíblia. Foi posto à prova. Para quê? Para que você seja encontrado vencedor. Tem um vencedor aí do seu lado? Fala para ele: você é um vencedor. Eu conheço a sua tribulação, a sua pobreza, mas é rico. Você é rico das graças de Deus. E quem é rico da graça de Deus é próspero. Ele não fica na tribulação, ele passa. Eu vou te dar uma boa notícia: a sua tribulação tem prazo para acabar. Nesse caso aqui foram 10 dias. Fala, 10 dias. Quantos são os dedos das mãos? Quantos são os dedos dos pés? Quantos são os mandamentos? Pastor, por que 10? Porque 10 é a relação que o homem tem com Deus. Na relação do homem com Deus, você pode passar por tribulação, mas qual é a garantia divina? Você não vai ficar nela. Ah, se eu fosse você, eu falava aleluia. Essa é a igreja de Esmirna, mas tem uma outra igreja, fala comigo, Pérgamo. O anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Já leu isso na Bíblia? Olha como é que é incrível, está lá em Hebreus capítulo 4. A palavra de Deus é como uma espada afiada de 2 gumes. Mas lá em Apocalipse ele repete. Portanto, Hebreus, Apocalipse, Tiago, Efésios, está tudo misturado, estão todos aqui porque é a maravilhosa palavra de Deus. Essa coisa diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Quem é que tem a espada afiada de 2 gumes? Jesus. Conheço o lugar que habitas. A coisa aqui está ficando mais grave.
Olha só, conheço o lugar que habita, onde está o trono de Satanás. Você sabe que alguns historiadores e biblistas, eles creem que essa aqui é a igreja romana. E eles creem que o trono de Satanás é lá no Vaticano. Eu não quero ofender nenhum católico que está entre nós, porque somos irmãos. Você é irmãos, você e eu somos irmãos dos católicos. Quando dizem amém? Mas eu preciso falar porque em Apocalipse 18 há uma exortação à grande Babilônia. E amorosamente o Senhor diz: sai dela, povo meu. Tem povo de Deus lá dentro, mas esse povo de Deus não vai permanecer lá. Eles virão e terão revelação de Cristo. Você não está aqui para acusá-los, você está aqui para abençoá-los com a palavra de Deus. O lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ela conserva o nome de Jesus e não nega a fé em Cristo. É a base da igreja católica, apostólica, é o nome de Cristo. Por isso que se você não foi um bom católico, você não sabe o credo, mas eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, não é, pastor Maicon? Você foi coroinha, né? Criador dos céus e da terra. Esse é o credo, é o credo apostólico. Essa é uma oração que os apóstolos ensinaram. Vou te contar um pouquinho da história da igreja. Como 80% dos cristãos, aliás 100% dos cristãos nessa ocasião eram escravos romanos, eles não sabiam ler. Inclusive o seu apóstolo Pedro, ele era iletrado. Fala comigo, iletrado. Sabe o que significa essa palavrinha bonita? Analfabeto. Não sabia ler, iletrado. Então, a semelhança do apóstolo, quase 100% da cristandade, Paulo lia grego, hebraico, etc. Eles eram escravos romanos. Já viu os vitrais das igrejas católicas? Já viu, especialmente na Europa, aqueles vitrais? Sabe por que criaram aquilo? Igualzinho as irmãs fazem o que no Domingo Kids? Visual. Para que, se você for num vitral de uma igreja católica, aqui em Belo Horizonte temos belos vitrais, né? Na igreja de Lourdes e muitos outros. Se você for para você observar os vitrais, o que conta os vitrais? A última semana de Cristo. Sabe para quê? Para poder fazer o visual para quem não sabe ler. Pregar o evangelho. Está vendo aqui? O Senhor nasceu. Está vendo aqui? O Senhor morreu. Está vendo? E aí vai contando a história para os escravos que foram se convertendo. Todavia depois se tornou objeto de adoração. Mas não era assim que foi desde o princípio. Então essa igreja aqui fala Pérgamo. E ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, meu fiel, qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas. Olha aqui, eis que tem uns que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a amar ciladas diante dos filhos de Israel, para cometerem coisas santificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Outros sim, tem também os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Apareceu de novo. O que é Balaão? Balaão é o profeta do Velho Testamento que profetizava por... Lembra que eu te falei? Essas três igrejas aqui existiram. Mas eu te pergunto, elas continuam existindo? Continuam existindo? Não seja você apontar quais são elas, porque o Senhor, Ele mesmo é que vai apontar. Mas elas continuam existindo. Infelizmente continua existindo Balaão, que profetiza por dinheiro, que está interessado no dinheiro. Versículo 16: portanto arrepende, senão venho a ti sem demora, e contra ele pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Fala comigo, ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. Tem um maná escondido, aleluia. Você acha que ouvir a palavra aqui é bom, né? Você vai ver o dia que você comer do maná escondido. O que era o maná? O maná era o pão que descia do céu quando o povo estava no deserto, não é? Suprimento de Deus para nós. Escuta que eu tenho uma palavra para te abençoar. Tem suprimento de Deus escondido para você. Vou falar de novo, porque se eu fosse você, eu pegava essa palavra. Tem suprimento de Deus escondido para você. Para o seu casamento, tem suprimento de Deus escondido para você.
para a sua vida financeira. Tem maná escondido para você. E sabe para quem que ele vai dar? Fala comigo, para o vencedor. Por isso o nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores. Pastor, eu posso desfrutar disso hoje? Pode, porque reinarão em vida através de Jesus Cristo. Em Cristo você pode reinar em vida, você pode ter acesso, bem como dali uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Fala comigo, Tiatira. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? O Senhor Jesus Cristo, que tem os olhos como chama de fogo e pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que a primeira. Uau! Que elogio, hein? Todavia, versículo 20: tenho porém contra ti tolerares essa mulher, fala comigo, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. O que Jezabel fazia na Bíblia? Ela governava no lugar de quem? De Acabe. Sabe que tem uma coisa que o Senhor odeia na igreja? É quando há inversão de papéis. Eu nunca vi uma casa abençoada que tivesse papéis invertidos. Ou seja, coloca por favor 1 Coríntios capítulo 11 e versículo 1. Veja o que o apóstolo diz. O Senhor olha para a igreja, ele elogia a igreja chamada Tiatira. É uma igreja que tem fé, fala obras, fala amor, fé, serviço, perseverança e muitas obras. Eu tenho porém contra ti que tolera essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profeta. Sabe como é que mulheres profetas governam a igreja? Elas vêm entregar uma profecia, e elas intimidam pastores entregando profecia, dizendo: pastor, você não vai falar a profecia? Quero contar o testemunho aqui do pastor Paulo Mazzoni, nosso amigo aqui da Igreja Batista Central de Belo Horizonte. Na ocasião, quando a Batista Central se reunia ali na Rua Mar da Espanha, eu já estive lá, era um salão modesto. Eles estavam construindo o prédio atual onde eles estão, um prédio maravilhoso, acho que um dos melhores prédios do Brasil. E lá tem um arrimo muito grande, e eles fizeram um muro de arrimo. Esse prédio deve ter bem, talvez uns 10 anos, e aquele muro de arrimo naquela ocasião custou R$1 milhão. E então o pastor Paulo Mazzoni, uma pessoa muito séria, um homem de Deus, ele então chegou no seu tesoureiro, perguntou como é que estava a obra, e o tesoureiro falou: pastor, só temos dinheiro para essa semana, e eu preciso pagar o pessoal da obra sexta-feira, mas quando eu pagar, não tem dinheiro para continuar a obra. O pastor fala: o anjo da igreja, fala comigo, o anjo da igreja. Para quem que o Senhor escreveu? Foi para ele, porque no final das contas é ele que vai dar a palavra final. Aí falou para o tesoureiro: Deus proverá. E o tesoureiro crente falou: amém, pastor. E aí a semana foi chegando, teve reunião de pastores, e aí ele pegou e abriu lá para a equipe, falou: irmãos, precisamos de provisão, eu quero que os irmãos orem. Quando ele estava reunido com os pastores, olha o que aconteceu. Chegou uma irmã séria da igreja, uma senhora, e falou: eu preciso falar com o pastor. Não, mas ele está em reunião de pastores agora, não dá para interromper. Ela falou: pois é com todos eles que eu quero falar, eu tenho uma profecia. Quantos irmãos acreditam em profecia? Eu sou o primeiro deles. Mas sabe o que a Bíblia diz a respeito das profecias? Que você deve julgar as profecias. Julgar as profecias à luz do quê? Muito bem, à luz da? A senhora distinta, não é alguém que ficava profetizando toda semana. Membro da igreja há muitos anos. Falou: claro, é irmã fulano de tal. Como se eu fosse uma senhora, como aqui, né, a nossa irmã aqui, Jacira, uma senhora de Deus ungida, chegou e falou: eu preciso falar com o pastor Azemar e um presbitério. Vai, claro, pode entrar, a irmã está conosco desde o princípio. Então ela entra e fala: assim diz o Senhor, essa obra que vocês pastores levantaram é obra do orgulho e da vaidade de vocês.
não tem a minha bênção, a provisão vai cessar. Entregou a palavra, desse jeito que eu estou falando para vocês. Você pode perguntar para o pastor. E aí, misteriosamente, porque todo profeta é misterioso, né? Saiu. Claro, senão não tem graça, né? E de preferência fala em línguas antes. Eu gosto assim. Você vai me entregar uma profecia, me entrega seco assim, não. Mas assim, eu gosto muito melhor. A embalagem fica melhor. Eu gosto assim. E aí, ele foi embora. Cadê a irmã? Não, já saiu, já entregou. Aí ela pegou. Aí todo mundo ficou assim, olhando para quem, você imagina? Agora é o olho da igreja, né? Agora você quer ouvir dele. Olha, eu admiro quando alguém tem a unção para governar. Quando ele tem a unção para governar, quando ele é colocado sobre esta posição, Deus já deu para ele a unção. E essa unção se manifesta dessa maneira. Aí ele tem uma palavra de sabedoria. Aí todo mundo olhando, esperando o pastor. Aí ele falou: os irmãos ouviram a profecia? Sim, senhor, pastor, ouvimos. E aí eles perguntaram: pastor, e agora? Aí ele falou, eu sempre guardo isso no meu coração. Ele falou: ela veio e fez o trabalho dela, entregou a profecia. Agora nós vamos fazer o nosso. Nós vamos governar a igreja. Aí eu lembro aqui de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, vamos para o 3, João. Então ele diz assim: quero porém que saibais que Cristo é a cabeça de todo. Quem é o cabeça do homem? Cristo. O homem é o cabeça da. E Deus é o cabeça de quem? Está bem organizada a estrutura aqui para você? Se for corporativo, é um organograma. Então é quem tem a autoridade. Sabe qual foi a repreensão à igreja de Tiatira? Vocês inverteram as funções. Está governando quem não deveria governar. Então eu tenho contra vocês que vocês toleram. Fala comigo, toleram. Hoje lá em Ribeirão das Neves eu preguei sobre isso. Talvez vou trazer essa palavra aqui também. Há vontades que governam a nossa vida que não deveriam governar. Porque lá em Mateus capítulo 7, versículo 21, João Lima, diz assim: nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará onde? Fala comigo, no reino. Quem que diz Senhor, é ímpio ou crente? É crente naturalmente, mas é aquele que faz a vontade do meu. Então o Pai tem uma vontade, não tem? Mas nós também temos uma vontade, é a vontade da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 17 diz que o Espírito milita contra a carne milita contra o Espírito. Portanto você tem uma vontade que peleja, guerreia, milita contra a vontade do Espírito. E a vontade do Espírito é fazer a vontade de quem? Do Pai. Do Pai. Mas há também uma vontade do diabo. Já estou pregando a mensagem que está lá em Efésios capítulo 6, versículo 1. Ciladas de Satanás. Diga a vontade do Pai, diga a vontade da carne, diga a vontade de Satanás. Mas tem para mim a mais poderosa vontade, é da pessoa que está do seu lado aí, ó, e que você ama, e que quer agradá-la, ou agradá-lo, como bom mineiro que você é. Dá uma olhadinha para esse amado aí que está do seu lado. Ele é amado. Pois é, ele quer governar a sua vida. Quer. Como que ele governa? Lá no Facebook, no Instagram. Ele dá like, ele faz comentário. E aí, gostou? Tem 15 anos que eu prego aqui nesse púlpito. Você já viu eu perguntar se alguém gostou da pregação? Nunca viu. Porque a sua opinião é muito importante, mas tem uma opinião superior à sua, que eu estou buscando agradá-la, é a vontade de Deus. Não significa que você não deve ouvir a pessoa a quem você ama. Ouça, mas não seja governado por ela. Essa é a vontade mais difícil de você vencer. É outra pregação, meu Deus, já desviei. Eu volto à prática da primeira palavra. Eu tenho que voltar para o testemunho. Testemunho do pastor Paulo Mazzoni, homem de Deus. Ela fez o trabalho dela e agora nós vamos fazer o nosso. Qual é o trabalho dos pastores? Governar a igreja, chama presbitério. Alguém diz amém? Amém. Tem algum videriano aí me ouvindo? Diga glória a Deus. E nós vamos agora para outra igreja, porque eu falei para você que eu ia falar das 7 igrejas.
ao anjo da igreja em Sardes, diga comigo, Sardes. O que acontece com essa igreja? A Bíblia diz que essa igreja, ela tem, eu conheço as suas obras, versículo de número 1, que tem nome de que vive e está morto. Ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras. Lembra, pois, do que tem recebido, e guarda e arrepende. Porquanto se não vigiares, ei, olha aqui, virei como? Não tem ninguém comigo no versículo 3? Apocalipse 3:3. Virei como ladrão, e não conhecerá de modo nenhum a hora que virei contra ti. Que hora que ele virá como ladrão? Fala arrebatamento. Olha aqui, presta atenção. Se você seguir uma sequência cronológica, você vai lá que as igrejas, começando lá de Éfeso, depois passando para todas as outras, seguem uma sequência cronológica da história. Depois você estuda isso. Portanto, nós estamos na sexta igreja. Que igreja? Sexta igreja. Como é que ela chama? O que Sardes é exortada? Fala comigo. Se não vigiares, diga assim: virei como ladrão. Já ouviu isso antes na Bíblia? Está lá em Mateus 24. Virei como ladrão. Significa que cronologicamente, desde o século I até na sexta igreja, que é o sexto dia, está próximo do arrebatamento. Vamos chegar na sétima igreja. Qual que é a sétima igreja? Fala Filadélfia. Os irmãos do louvor podem subir aqui, por favor. Filadélfia é a igreja fiel. Preste atenção em Filadélfia, e nós vamos tomar a ceia do Senhor. Os servos podem preparar. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, aleluia, o qual ninguém pode fechar. Tens pouca força. Eu já escrevi um capítulo no meu livro chamado Pouca Força. Toda vez que eu olho no espelho, eu lembro disso aqui. Toda vez que eu lembro da nossa história, eu lembro disso aqui. Filadélfia, você tem pouca força, mas guardaste a palavra da minha perseverança, e não negaste o meu nome. Eis que alguns dos cristãos da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são mais mentas, eis que os farei vir e prostrar-se a seus pés e conhecer que eu te amei. Falei, eu sou amado, porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da provação. Presta atenção, que há de vir sobre o mundo. Qual é a provação que há de vir sobre o mundo inteiro? Vamos lá. Qual que é a provação que há de vir sobre o mundo inteiro? Fala. Ok? Muito bem. A grande tribulação há de vir sobre o mundo inteiro. Qual que é a promessa para essa igreja? Você será guardado. Vitor Cascão, qual que é a única maneira de ser guardado da grande tribulação? É só se você não estiver aqui, se já tiver sido arrebatado. Aleluia. Vale a pena ser fiel agora, para ser guardado da tribulação que há de vir sobre toda a terra. Você recebeu graça, eu recebi graça. O que nós vamos fazer com a graça que recebemos está agora nas suas mãos. O nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um sacerdote, onde cada casa é uma extensão da igreja, conquistando assim essa geração e a próxima para Cristo, através das células que se multiplicam. Fique de pé onde você está. O versículo 11 diz: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Ao vencedor falo em coluna no meu santuário, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mais baixo, por favor. Todas as vezes que
comeres do pão e beberes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Quando você hoje pegar esse cálice, quando você hoje pegar esse pão, lembra que o Senhor Jesus está voltando. Nós vamos cantar um cântico enquanto todos recebem a ceia do Senhor. Se você é batizado em uma igreja evangélica, está nos visitando, você pode cear conosco também. Pastor, eu não sou batizado. Então, você tem uma ótima ocasião para ir ao encontro com Deus e ser batizado. Você pode procurar o pastor Alex, Juan, os demais pastores, pastor João Lima, João Alves. Nós vamos realizar um encontro com Deus, dia 13, 14 e 15, no sítio. Você vai ouvir o Evangelho e eu tenho certeza que será abençoado. Pegue o pão, pegue o cálice. Não coma do pão e nem beba do cálice, até que façamos isso juntos, em nome de Jesus. Pai nosso, estás no céu, santo é, venha a nós, Venha o teu reino. Testemunha fiel e verdadeiro princípio da criação, a última igreja. Conheça as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem me dera fosse frio ou quente. Assim porque és morno, nem é frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te. Ou seja, é a igreja religiosa. Para ela tanto faz se é ceia do Senhor, se tem culto ou se não tem. Laos de ceia é uma junção de duas palavras gregas que significa governo do povo. Ou seja, é para agradar a multidão, é para fazer a campanha que agrada o povo, que traz dinheiro, que rende, que traz público. Essa não é a igreja de vencedores. Nossa encarga de ficar uma igreja de, ao comer do pão e ao beber do cálice, um fogo espiritual vai ser renovado no seu coração. Se porventura você entrou aqui morno, você vai sair cheio do Espírito. Se porventura você entrou aqui abatido, será fortalecido. Se porventura você entrou sem fé, vai sair daqui ativado na sua fé. Porque ao comer do pão e ao beber do cálice, somos fortalecidos. Diga assim: Senhor Jesus, ao beber desse cálice, eu bebo vida. Ao beber desse cálice, eu bebo saúde. Ao beber desse cálice, eu me lembro
Eu sou amado, eu fui perdoado, sou justificado e vivo pela fé. O Filho de Deus, e o seu sacrifício foi suficiente. Eu declaro: nenhuma condenação na Jesus. Aleluia. Mas não será o seu caso, porque você já tem nascido.
comer da árvore da vida. Está no jardim do meu Deus. Absolutamente nenhum crente será deixado de fora. Mas os vencedores irão primeiro e não passarão pela grande tribulação. Minha pregação para você hoje, a respeito das 7 igrejas, é que você se torne Filadélfia, a igreja do amor fraternal, a igreja que não teve nenhuma repreensão, que foi elogiada porque amava a volta do Senhor Jesus. Pegue o seu pão e diga: Senhor Jesus, ao comer desse pão, me batizaram no domingo passado. Queria chamar minha filha aqui. Vem cá, Maria Eduarda. Sabe o que é precioso? Nós vamos fazer um encontro de crianças essa semana, porque nós cremos que elas precisam ouvir o Evangelho. Eu queria incentivar você com todo o seu coração, com todo o seu recurso, apoiando a sua esposa, investindo, ficando com seus filhos, abençoando financeiramente. São crianças, mas Deus diz que a elas pertencem o reino de Deus. E eu queria que você chegasse hoje lembrando que Ele voltará e que você não está aqui por um acaso. Você está aqui para proclamar